Bom dia, amados. Trazer uma palavra para você meditar e pensar um pouquinho a respeito. Em Juízes 6 diz assim: porém os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. O Senhor os deu nas mãos dos midianitas por 7 anos. E prevalecendo a mão dos midianitas sobre Israel, fizeram os filhos de Israel para si por causa dos midianitas as covas que estão nos montes, as cavernas e as fortificações, porque sucedia que, semeando Israel, os midianitas e os amalequitas e também os do Oriente contra eles subiam, e punham-se contra ele em campo e destruíam os frutos da terra até chegarem a Gaza. E não deixavam mantimento em Israel, nem ovelhas, nem boi, nem jumentos, porque subiam com seus gados e tendas, vinham como gafanhotos em grande multidão, que não se podia contar, nem a eles, nem aos seus camelos, e entravam na terra para destruir. Assim Israel empobreceu muito pela presença dos midianitas, então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. E ali continua dizendo que sucedeu que os filhos de Israel, clamando ao Senhor, Deus enviou um profeta e lhes disse: eu tirei vocês da terra do Egito, purifiquei vocês, dei para vocês uma terra prometida, mas vocês negligenciaram isso, voltaram a fazer as obras que eu não permiti, desobedeceram. Então significa que eles estavam naquela situação por desobediência a Deus. É uma das grandes causas que muitas vezes nos sobrevém a pobreza. Para você ter noção, o estado de Israel era tão caótico que eles subiram nos morros, nas montanhas, e começaram a cavar cavernas para se esconder dos midianitas. Eles começaram a fazer cavernas e fortificações nos montes, porque não tinha saída. Era muita gente que vinha contra eles, não era só os amalequitas. E se reuniam mais povos bárbaros e vinham e arrasavam suas plantações, e arrasavam tudo que eles tinham e levavam tudo, porque naquela época não existia ainda as indústrias, não existia o emprego, então a sobrevivência era algo difícil, e muitas nações, muitos povos, muitas tribos preferiam saquear do que plantar, porque o plantar exige trabalho, né? O cultivo exige trabalho, exige esforço, então eles preferiam ir e guerrear, e tomar a agricultura, as plantações, tomar tudo que os outros tinham. E Israel estava sofrendo com isso, tá? E para você notar que ele fala que eles iam até Gaza, até a região de Gaza, e tomavam tudo, vinham como gafanhotos sobre a terra de Israel. A desobediência à palavra de Deus. Tá certo, naquela época eles não tinham Jesus Cristo ainda. Jesus ainda não tinha vindo na terra. Então, eles viviam pela lei. E viver pela lei era mais difícil do que hoje, porque hoje nós vivemos pela graça. Hoje nós erramos, e quando erramos, o Espírito Santo nos condena. Ele nos adverte, ele nos faz enxergar nosso erro. E aí é só nós confessarmos o nosso pecado que os nossos pecados foram perdoados por Jesus Cristo naquela cruz. Ele levou sobre si todas as nossas enfermidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Sob as suas feridas nós somos sarados. E ele levou sobre si toda a multidão de pecados que existia na nossa vida, que existe na nossa vida. Então, quando nós erramos, se nós somos uma pessoa que realmente servimos a Cristo, o Espírito Santo nos adverte. Se tem algo errado na sua vida, se você empobreceu, se de repente as coisas começaram a dar errado, pare num cantinho, fique quietinho, ore a Deus, pergunte a Deus o que está acontecendo e ouça a voz do Espírito. De repente você saiu do rumo, de repente você olhou para o lado, de repente você seguiu a outras pessoas, de repente você deu ouvido a murmuradores ou começou a murmurar. De repente você falou o que não devia, e conforme a tua espiritualidade, a cobrança de Deus na sua vida. Então preste atenção nas suas atitudes, aprenda a olhar somente para a cruz, não olhe para erros de homens, não aponte erros de homens, não condene pessoas, liberte-se, livre-se dessas coisas que amarram a sua vida. Porque quando nós apontamos o erro dos outros, ou quando nós falamos de uma autoridade espiritual que está sobre a nossa vida, automaticamente
nós recebemos como se fosse uma multa, né? Então Deus nos cobra. E se a gente não é sensível à voz do Espírito e não consegue discernir, nós vamos ficar no sofrimento. Olha a situação desse povo. Eles tiveram que subir para os montes e fazer cavernas para entrar para dentro, porque eles não podiam nem mais morar no plano, porque os midianitas vinham como gafanhotos e destruíam tudo que eles tinham. E provavelmente matavam suas mulheres e crianças e até seus guerreiros. Então eles estavam com a vida no chão, derrotados. Estavam derrotados, mas eles clamaram ao Senhor. Eles conheciam o caminho, eles sabiam aonde recorrer. Às vezes a tua vida está num buraco, você teve que entrar numa caverna, você teve que criar uma caverna para se proteger. Às vezes a sua situação é a mesma situação daquele povo de Israel. Faça o que eles fizeram, clame ao Senhor. Deus vai enviar alguém, Deus vai falar com você, Deus vai te tirar dessa situação. Seja sincero com Deus, abra seu coração e conte para Ele a sua dor. Conte para Ele a sua aflição, fale com Ele. Se você não está pronto, provavelmente Ele vai te preparar, assim como preparou Gideão para enfrentar aquela multidão. Se você não tem força, provavelmente Ele vai fortalecer você. Se você está caído, provavelmente Ele vai te levantar, Ele vai te fortalecer. Mas precisa haver uma busca sincera, sabe? Precisa haver uma intimidade, precisa haver um clamor, precisa haver uma dependência de você de Deus, um reconhecimento de que você precisa dEle. Faça isso, que a sua vida muda. Esse povo clamou, mesmo estando errado, mesmo estando em dificuldade. Eles sabiam a quem recorrer e Deus os ouviu. Primeiro enviou o profeta, os advertiu, falou para eles por que eles estavam naquela situação, mas depois levantou um guerreiro que com 300 homens derrotou, sem espada, sem nada, derrotou uma multidão. Então creia que o mesmo Deus que ouviu Gideão é o Deus que ouve você nesta manhã. Deus te abençoe.